Ó, pronomes demonstrativos. Pessoal, em relação aos pronomes demonstrativos, nós, além de sabermos quais são, vamos um pouquinho além, vamos ao emprego. Vamos também analisar como se empregam os demonstrativos. Primeiro, pessoal, como é que funciona? O que nós temos como demonstrativos? Os tradicionais. Eu não sei se está aí, está sem tradicionais, não, sem, né? Tá, vamos colocar aqui então. Ó, primeiro tópico, quais são os tradicionais? Tradicionais, pessoal, este, esta, esse, essa, aquele, aquela e um neutro de cada um deles, pessoal. Do este é o isto. Do esse e essa é o isso. E do aquele, aquela é o aquilo. Todo mundo? Então, aqui estão os tradicionais pronomes que a gente chama de demonstrativos. Esta casa, aquela rua, essa camisa, os tradicionais. Muito bem. Agora, pessoal, como é que está ali depois? Outros? Ó, aqui que complica um pouquinho, tá? Outros pronomes demonstrativos. Aqui complica só um pouquinho. É que assim, às vezes, vocês terão uma sequência, pessoal, que é a sequência a que? Ou vocês terão uma sequência que é a sequência o que, por exemplo, tá? A que ou o que. Nessa sequência a que, tá vendo aqui este azinho, pode ficar aqui, tá vendo esse azinho ali, pessoal? Esse a, muitas vezes, é um pronome demonstrativo. Quando que ele será um demonstrativo? Sempre que ele significar, pessoal, aquela. Aí a lógica seria, no caso, aquela que. E tá vendo esse o que? Muitas vezes esse o do o que, ele é um pronome demonstrativo. Quando que ele é? Aqui dois sentidos. Ou ele vai significar aquele que, ou ele vai significar aquilo que. Então, é um pouco mais difícil enxergar na prova que isso aqui é demonstrativo, mas é. Quando eu digo assim, pessoal, por exemplo, a que chegou depois é bonita. A que chegou depois é bonita. Depois, o que falou não sabe nada. E depois, o que fiz foi errado. O que fiz foi errado. Pessoal, me ajuda aqui, ó. Me ajuda aqui. Porque o que eu percebo para fins de prova? Quando vem um tradicional, vocês sabem o que é um demonstrativo. Apareceu este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Vocês sabem que é um demonstrativo. Quando vem esse aqui, ó, vocês trancam. Aqui e o que já dá uma balançada. Então vem aqui. Quando eu digo assim para ti, ó, a que chegou depois é bonita. A que chegou depois é bonita. O que vocês entendem? Aquela.
então é pronome demonstrativo. Tá? Esse A, pessoal, significa aquela. Aquela que chegou depois é bonita. Pronome demonstrativo. Olha aqui. O que falou não sabe nada. O que falou não sabe nada. O que vocês entendem? Aquele. Então é demonstrativo. Aquele que falou não sabe nada. Todo mundo comigo? Depois, o que fiz foi errado. O que fiz foi errado. O que vocês entendem? Aquilo. Perfeito, pessoal. Aquilo. Todos comigo? Sim? Então, cuidado com estes, porque são diferentes, tá? São diferentes. Olha, este, esta, isto, reconhecer é barbada. Agora, reconhecer a que e o que, às vezes, dá um nó na cabeça. É pronome demonstrativo também. Muito bem, pessoal. Agora, vamos continuar com a parte bem importante. Qual? Pessoal, às vezes me perguntam assim, professor, qual é o certo? É esse ou esse? Depende. Em relação ao quê? Porque, vocês não vão acreditar, existem 4 usos para demonstrativos. Tá? Então, não dá para falar assim, o certo é tal, não, usa este, não, usa esse. Existem 4 usos e a nossa função aqui, pessoal, é exatamente isso. Aprender a usar os pronomes demonstrativos. Então, vamos aprender, pessoal, a usá-los. Olha só. Pessoal, na página, deixa eu ver aqui, na página 21, emprego dos pronomes demonstrativos. Emprego dos pronomes, demonstrativos. Emprego dos pronomes demonstrativos. Começa comigo da seguinte forma, pessoal. Número 1. Como que nós vamos empregar em relação ao espaço? Número 1. Como que nós vamos empregar demonstrativos em relação ao espaço? Em relação ao espaço, pessoal, empregamos assim, ó. Deveremos empregar, pessoal, este, esta ou isto para algo que esteja próximo do falante. Próximo do falante. Para reforçar, nós usaríamos o advérbio aqui. Então, próximo do falante, usaremos este, esta ou isto. Por exemplo, este livro aqui está perto de mim. Este púlpito aqui, perto de mim. Esta camisa aqui. Este microfone aqui. Todo mundo perto do falante. Nós usaríamos esse, essa ou isso, esse, essa ou isso para algo que esteja próximo do ouvinte. E como reforço, o advérbio aí. Então, se eu estiver falando com ela, eu digo assim, essa chamada aí, perto do ouvinte. Mesmo que o meu ouvinte esteja longe de mim. Essa cadeira aí ao teu lado está quebrada, essa aí. Entenderam? Próximo do ouvinte. Daí usaríamos esse, essa ou isso. Tá bem? E nós usaríamos, pessoal, aquele, aquela, aquilo,
para algo que esteja distante do falante e do ouvinte. Como reforço, usaremos o advérbio lá. Por exemplo, se eu estiver falando com ela e o meu referente esteja longe, eu vou, aquela cadeira lá, aquela lá está quebrada. Entenderam, pessoal? Claro, vocês vão usar a lógica e vão estender, pessoal, esta regra para outras coisas. Por exemplo, vocês sabem que as preposições se unem aos pronomes demonstrativos. Por exemplo, em mais este é o quê? Neste. Em mais esse, nesse. Em mais aquele, naquele. Qual é a forma correta? Estudamos nessa sala ou estudamos nesta sala? Como é que é? Nessa ou nesta? Nesta. O que eu entendo? É nesta, aqui. Todo mundo? Estamos em Porto Alegre. Nós falamos nessa capital ou nesta capital? Nesta capital, né? Agora, se eu me referir a uma outra capital e, por exemplo, vou mandar uma carta, um ofício, enfim, para São Paulo. E se o meu receptor estiver em São Paulo, eu falo nessa capital aí. Entenderam? E se eu mandar um ofício, uma carta para uma outra cidade que eu não esteja, nem meu receptor, eu vou dizer naquela outra cidade. Nenhum de nós está. Entenderam, pessoal? Sim? Então, a gente vai estender essa regra para outros casos. Mas a lógica é essa. Depois, eu coloco aqui letra B, pessoal, em relação ao tempo. Em relação ao tempo, nós vamos usar este, esta ou isto para o presente. Presente. Nós vamos usar, pessoal, esse, essa ou isso para o passado próximo. Passado próximo. E nós vamos usar aquele, aquela, aquilo para o passado remoto. Claro, pessoal, que nós estamos falando de tempo e a máxima do tempo, o tempo é relativo. Claro, que daqui a pouco pode ser passado remoto para algum 10 anos, pode ser próximo para outro, dependendo da idade, enfim. Mas a lógica é essa. Por exemplo, estamos em 2015. O que eu digo? Nesse ano de 2015, estudarei muito, ou neste ano de 2015, estudarei muito. Neste ano de 2015. 2014, ano passado. O que eu falo? Nesse ano, não estudei muito, nesse que passou. Todo mundo comigo? Em 1950, naquele ano, meu avô conheceu minha avó. Naquele ano. Entenderam, pessoal? Essa é a lógica. Estamos, sei lá, se nós estivermos, pessoal, no mês de agosto, o que eu digo? Neste mês de agosto. Todo mundo? Sim. Se hoje for quinta, eu digo nesta quinta, o dia que eu estou. Ontem foi quarta, eu digo nessa quarta. Tá bem? Então tá aí, pessoal, em relação ao tempo. Bom, mas claro, é que assim, ó, de acordo com a questão, vocês terão de medir se a questão está cobrando espaço, tempo, texto ou proximidade. O campeão de prova, que aparece muito em prova, letra C, em relação a texto. Aparece muito em relação a texto e também proximidade que vem depois, tá?
Como é que funciona em relação ao texto isso aqui? Nós usaremos, pessoal, este, esta ou isto. Os pronomes demonstrativos este, esta ou isto anunciam. Como assim anunciam? Algo que ainda não foi dito. Só coloca assim, ó. Anunciam. Esses pronomes anunciam. Os pronomes demonstrativos esse, essa ou isso retomam algo, retomam algo próximo. E os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo retomam algo distante. Vocês lembram, pessoal, como é que funciona isso? Sei lá, está num texto. Daí na introdução ele lançou uma ideia na introdução, tá? E essa ideia é retomada na conclusão. Daí ele fala aquela ideia que foi dito bem antes, lá na introdução. Agora, claro, pessoal, quase sempre o jogo é aqui, ó. O jogo fica entre este, esta, isto, esse, essa, isso. Esse é o jogo, né? Aqui eu vou colocar exemplos, pessoal, porque às vezes dá confusão. Olha só, por exemplo. Siga, espaço, conselho. 2 pontos. Vá lá. Depois, estude muito. Ponto, espaço, fará a diferença. Pessoal, vem comigo aqui, ó. Qual é a forma correta? Siga esse conselho. Vá lá. Siga este ou siga esse conselho. O que vocês acham? Isso. Este. Ô, senhor, por que este? Porque, olha, está anunciando. Qual é o conselho, pessoal? O conselho é? Vá lá. Entenderam? Pessoal, estude muito, ponto. Isto fará a diferença? Isso fará a diferença. Como é que é? Isso. Tá aqui, ó. Todo mundo comigo? Agora eu vou dar uma dica para vocês. Em 90% dos casos, a gente retoma no texto. Então, quase sempre no texto, vocês vão usar o SS. Todo mundo comigo? Porque é muito raro vocês vão anunciar alguma coisa. Então, em texto, pessoal, quase sempre o que eu uso é o SS. Valeu? Sim? Porque quase sempre em um texto eu estarei retomando. Se eu estarei retomando, eu vou usar o SS. Tá bem? O que foi dito, tá? Por exemplo, estude muito. Eu disse isso, né? Ó, isso fará diferença. Isso o quê? Isso, estudar muito. Tá? Então aqui retomou o caso, o estude muito. Retomou o estude muito. Muito bem, pessoal. E agora vamos ao último uso. Ainda há o último uso aqui, pessoal. Em relação ao espaço, em relação ao texto e agora em relação à proximidade, pessoal. Olha só, coloco para vocês aqui
Dinamarca, proximidade. Esta cai bastante também, viu? Eles gostam aqui da proximidade. Por exemplo, pessoal, João e Carlos fizeram a prova. Ponto. João e Carlos fizeram a prova. Ponto. Este acertou 10 questões. Ponto e vírgula. Aquele, vírgula, 9, ponto. João e Carlos fizeram a prova. Este acertou 10 questões. Sublinhei o este. Aquele, 9. Sublinhei o aquele. Pessoal, me ajuda aqui. Quem é quem? Quem é, pessoal, o este? O este é o João ou é o Carlos? Carlos, sempre o mais próximo. Tá? Então, o este é, pessoal, o Carlos. Tá aqui, ó. Todo mundo comigo? E o mais distante, pessoal, o aquele, ó, o aquele é o João, pessoal. Agora, vocês notaram que não entrou na história o esse? Notaram? A oposição foi feita entre este e aquele, não é? O esse só entra na história quando houver 3. Quando houver 3, pessoal, aí entra o esse. Por exemplo, pessoal, se eu colocasse assim, ó, João, vírgula, Luiz e Carlos fizeram pedidos. Ponto. Este pediu uma caneta. Ponto e vírgula. Esse, vírgula, um livro. Ponto e vírgula. Aquele, vírgula. Deixa eu apagar aqui. Aquele, vírgula, um caderno. Nota, pessoal, agora nós colocamos o esse. Nós só colocamos o esse porque eu tenho o quê? Eu tenho 3. Aí entra o esse. Vem comigo, pessoal. Vamos lá. Eu sublinhei aqui, ó. Sublinhei, pessoal, este. Sublinhei, pessoal, esse. E sublinhei, pessoal, o aquele. Mesma historinha de sempre. Quem é o este? Quem? Carlos, necessariamente o mais próximo, tá? O mais próximo, necessariamente, pessoal, é o este. Depois, agora, quem vai ser o esse? O intermediário, isso aí. O esse vai ser, pessoal, o Luiz. E, por conseguinte, portanto, pessoal, o João é o mais distante. O João, pessoal, é o aquele. Tá bem ali? Sim? Tá aí, pessoal. Esse é o uso dos pronomes demonstrativos. Anota para mim, depois vira a página e façamos assim, ó. Façamos exercícios de 1 a 6. Só um detalhe, pessoal, só um detalhezinho aqui, ó. Só para eu, não precisa nem copiar, tá? Só um detalhe. Se eu colocasse assim, ó, deixa eu apagar aqui. Se eu colocasse assim para vocês, ó, aquele, e se eu colocasse assim, ó, este, eu poderia colocar assim, aquele acertou 10 questões, este 9, tá? Não mudaria nada.
o aquele continuaria sendo, pessoal, o aquele continuaria sendo o mais o quê? O mais distante. Ou seja, o aquele continuaria sendo o João. Tá bom? E o este continuaria sendo o mais próximo. No caso, Carlos. Todo mundo? Então tá. Façamos ali da 1 a 6 primeiro. Da 1 a 6. Vira a página e façamos da 1 a 6. Então, estes pronomes indefinidos obrigatoriamente se referem a pessoas. Né?